A nossa devoção de hoje está baseada em Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 6. Tem como título Um Milagre Gentil. E eu faço a leitura do texto bíblico na tradução Nova Almeida Atualizada. Diz assim o texto: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Essa é a leitura então de Êxodo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. E aí nós temos essa bonita história, um encontro gentil, um milagre gentil. Por quê? Essa história de Moisés e a sarça ardente, pelo menos para mim, ela mostra como Deus se manifesta amorosamente, graciosamente com o seu líder, Moisés, e ao mesmo tempo até diríamos para nós. Lógico, lá depois, no Monte Sinai, Deus ele manifesta ali, Ele conversa com Moisés, dando ordens também ao povo e aos 10 mandamentos, as 2 tábuas. No Monte Sinai, Deus se manifesta através de relâmpagos, trovões, uma tempestade ali, enfim, chamando a atenção do povo. Mas nesse primeiro encontro, o primeiro encontro que Deus teve com Moisés, ele foi um encontro generoso, gentil, amoroso da parte de Deus, se apresentando ao seu futuro líder, Moisés. Por quê? Nesse primeiro encontro que Deus tem com Moisés, ele escolhe um arbusto simples, não era uma grande árvore, não era um cedro majestoso, não era uma palmeira graciosa, não. O Senhor Deus, ele escolhe um arbusto e depois o incendeia. E esse incendeia não é uma fogueira grande, forte, não é nenhum vulcão de calor, não é uma chuva de labaredas. Parece que a sarça estava queimando silenciosamente, tranquila, sozinha, até que de repente ela aparece na visão ou no canto de visão de Moisés. E ali então, Moisés, ele demora um pouco até para notar, para perceber aquele arbusto em chamas. Por quê? Porque estava ali quieta, silenciosa no seu canto. E mesmo depois de perceber, Moisés então ele analisa e aí ele sente a necessidade de chegar mais perto, para ver o porquê estava queimando e não estava desaparecendo. Queimava e não se consumia. Ou seja, no pensamento de Moisés, tem algo estranho aí. Eu acho que eu vou lá dar uma olhada. Eu vou chegar mais perto para ver o que está acontecendo. Por que esse arbusto é diferente? Ou esse fogo? E então, quando ele se aproxima, Deus chama pelo seu nome e ao mesmo tempo se apresenta. E ali, quando Deus chama Moisés pelo seu nome e ele se apresenta, ele está sendo generoso, gentil, e esse milagre, através da sarça que não se consumia, o arbusto não se consumia ali com o fogo. Estimados, você já pensou como Deus se encontra conosco hoje? Será que Deus usaria e Deus usa uma sarça? Ou poderemos olhar maneiras mais simples de Deus nos encontrar hoje, onde nós estamos? Lembramos que
há 2000 anos atrás, Deus ele também marcou um encontro gentil, um encontro milagroso, generoso, a qual ele marcou através de Cristo Jesus naquela manjedoura. E Deus ele escolheu justamente Jesus ao vir ao mundo, não foi através de um grande guerreiro, não foi tornando Jesus lá, humanamente falando, um grande rei, não foi um grande super-herói, mas Deus escolheu um pequeno bebê, no seu canto, no seu, entre aspas, silêncio. Deus estava se encontrando com a humanidade, com o seu povo. E em Jesus, naquela manjedoura, as pessoas deveriam olhar com todo cuidado para ver que ele possuía o fogo da divindade, queimando dentro daquela criança. Por mais que os seres humanos não percebessem que ali estava o próprio Deus em carne e osso, ele estava lá. Ele se apresentou à humanidade na pessoa de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo ele continua se apresentando a nós hoje, através da palavra, através do batismo, através da Santa Ceia. Nós diríamos de uma maneira simples, através da água, através do pão, do vinho, mas ao mesmo tempo um encontro profundo, milagroso, que muitas vezes as pessoas também não percebem. Algumas reconhecem, mas outras não percebem. Deus continua se manifestando a cada um de nós. A diferença talvez entre Moisés, ali a sarça, e nós hoje na pessoa de Jesus, é que para Moisés, naquele momento, Deus disse para ele: Moisés, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar sagrado. Hoje, para nós, em Jesus, ele nos diz: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqueles, ou todo aquele que o meu Pai me dá, e todo aquele que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora, ou eu o rejeitarei. Quem tem fome ou quem tem sede, quem vier a mim, esse será saciado. Quem comer do seu corpo, quem beber do seu sangue, quem nele tem a fé, esse tem a vida eterna. Deus ele se aproximou de cada um de nós na pessoa de Jesus, aquele que sofreu, morreu e deu a sua vida. Aquele que venceu a morte, venceu o diabo e venceu o pecado. Tudo por nós. Não precisamos ter medo. Ele é gentil, ele é gracioso, ele é amoroso conosco, a tal ponto de nos tornar seus filhos e herdeiros da vida eterna. Oremos. Querido Deus, me aproxime cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus Cristo, o meu Salvador. Amém.